essas experiências que vocês relatam, assim, eu vejo que hoje está muito próximo de ter algo mais consistente. O que vocês pensam em relação aos relatórios que os Estados Unidos aí estão, entre aspas, muitos dizem que já estão quase divulgando, né, documentos oficiais sobre as existências extraterrestres? Eu entendo que vão ser informações manipuladas, como um risco planetário, né, uma ameaça extraterrestre. Se existe um domínio, é a chance que os caras têm de falar, Sim. tem uma invasão, vamos nos unir contra os que estão invadindo. Então, agora, daqui para frente, vamos ter um governo único e um único presidente. Exatamente. E aí, esse presidente, o legal é ele até ser seria uma forma de conter, de direita ou de esquerda, não importa, não importa. E seria até uma forma coisa. de conter esse despertar coletivo. Você põe uma ameaça. Então, a gente vai colocar uma ameaça, coloca o sistema de controle ultra high, né? E aí a gente continua controlando. Aí os macacos vão continuar comendo batata com areia. Pegaram. Tipo assim, agora são os humanos contra o resto do universo. Sim. Imagina, se algumas civilizações quiserem, imagina. Primeiro que os caras nem fazem esse tipo de coisa, mas tudo bem. Mas em relação ao universo, né, é muito amplo, né? Sim. E entra naquela agenda de Wernher von Braun, né? Que praticamente já cumpriu tudo, né? Agora a gente está na fase ameaça de meteoros, né? E o pior, a Terra é nossa. Até que Terra é nossa? Tô falando de novo, você veio pro boneco ficar uma vez, 2, 10 aqui. Para que a Terra é nossa. Mano, a Terra não é de ninguém, meu. Nem casa, as pessoas se matam para ter uma casa, cara. Você tem que ter a casa. Você tem que ter um negócio. Pai matou filho, né? Por causa de um terreno, recentemente, que dali vocês viram? 20 anos você não tá nem aqui, cara. Você não tá, mas não vão nem lembrar de você. Agora vai lembrar porque tem como você armazenar as coisas, mas desapega de coisas que não fazem sentido, na verdade. A gente foge do sentido. Cara, a Terra, para mim, isso daqui é um lugar onde deveríamos passar férias. Cara, olha que lugar maravilhoso, cara, para passar férias aqui. O que falta pra gente aqui? Mas é o sistema que te faz ser escravo de uma coisa babilônica, que chama-se dinheiro também, entendeu? Que é essa coisa para você ficar sempre na ansiedade, na respiração em cima, nunca ficar sossegado. É sempre tipo, e o próximo passo? Exatamente. E se você não se preparar? Não, cara, faz bunker, para ter lataria lá embaixo, para comer, não sei o que, tá? Não, nós temos que nos preparar exatamente para não ter isso. Ai, mas a Terra, estamos mexendo no clima do planeta. Cara, eu fui para dentro do deserto do Saara, eu fui 300, 400 quilômetros para dentro. Os caras vendem concha marinha lá que eles pegam. Aquilo já foi um mar raso. A Amazônia já foi um deserto. Saara verde. Embaixo daquele gelo todo lá da Antártica, cara, tinha floresta. Então, assim, o planeta Terra é um ser vivo, galera. Também é um boneco que deve ter uma consciência ali. Sim. Entendeu? Então, assim, é X. E aí a nossa arrogância achando que a gente faz isso, faz aquilo, entendeu? Desapega, galera. Desapega e brinca na experiência, entendeu? Relaxa mais. Nesse livro aqui, tem várias espécies, assim, várias civilizações, né? Vários tipos. Uma coisa que é interessante, porque todas essas variedades estão tendo intersecções com esse planeta aqui cara, se a gente for colocar dentro do mapa universal, um planeta bagunçado, vamos dizer assim, né? Porque tem tanta influência externa aqui, quando a gente vê, por exemplo, um Star Wars, Star Trek, que tá cada um no seu quadrado defendendo o seu, aqui não. Aqui tem, parece que um pincel de cada lugar pintando aí um quadro. Por que isso nesse planeta em específico? O centro do conflito atualmente está na Terra. E de um conflito, talvez, cósmico, né? Cujo epicentro é hoje a Terra, né? Por isso que você tem tantos seres também observando esse momento atual, né? E você também tem muitas consciências aqui na Terra que não são da Terra e que estão presas nessa condição. Que é mais um momento de virada, como já houveram outros. Ela não está falando de Atlântida, existiu o Mu, existiram outras civilizações. Na época de Atlântida vieram muitos Cara, você seres. Pega aquilo lá, pesquisa um negócio bacana que eu estava vendo anteontem, até acho que estava vendo no History, alguma coisa assim, no History Channel. Aquelas pedras ou aquelas cidades que estão no fundo do mar ali no Japão,
entendeu? Cara, aquilo já foi já esteve na superfície. Quem esteve ali? Entendeu? Nós estamos em mais uma virada só, é mais uma coisa dentro desse planeta. Agora, isso que você está falando, esse planeta ele é muito abundante, né, cara? A quantidade de vida que tem aqui é muito É o grande. jardim. Aqui é o jardim É do muito universo, grande. entendeu? Éden era o muito jardim, né? Então o Éden é Atlântida, ou seja, planeta Terra. Planeta Terra é o jardim do universo. E o Brasil? Porque vocês falam sobre o Éden, ligação com Atlântida, e na antiguidade era Egito, era Índia, mas nos relatos históricos não tem nada do Brasil. O Brasil, vamos colocar assim, né? Começou a ser descrito em obras literárias depois de 1500, o mundo... Não, ele tem, né? porque ele vai receber outro nome, né? Terra de Ofir. Então, onde como é que é Salomão isso aí? vinha. Sim. Porque me falaram sobre isso já. Tem Sim. essas fofocas aí. Schwenager. Salomão já tinha vindo, inclusive, pelo Na verdade, Rio Amazonas. não é nem fofoca espiritual. A gente tem um... Ouro, né? Ele queria ouro. Sim, a gente tem um historiador, que ele é o Schwenager. E ele... do século passado. E o que ele fez, né? Então, ele veio aqui para o Brasil, ele não era brasileiro, se não me engano, alemão. E ele morou no Nordeste, e lá no Nordeste ele entrevistava os nativos, né, os indígenas, e também pesquisou muito as cartas dos jesuítas, para buscar informação desse passado oculto do Brasil. E no livro dele, se eu não me engano é Fenícios no Brasil, tem até domínio público, então a pessoa consegue achar no Google. Fenícios no Brasil? Fenícios no Brasil, se eu não me engano. Mas, qualquer coisa, depois perguntem lá no meu Instagram que eu mando para vocês. Ele fala, né, dessa questão da região do Pará, Pará, né, que tem a Operação Prata e tudo mais. Então, ele faz até uma ligação, querendo ou não, é onde você teve a questão ufológica, né? Então, é uma região que no passado a gente teve os fenícios ali extraindo ouro, né? Então, antes mesmo dos portugueses chegarem aqui, já era uma rota comercial dos fenícios. E aí é questionada, inclusive, a ligação com o fenômeno ufológico nessas regiões que você tem muita extração de ouro, né? Então, estaria tudo conectado, né? O fenômeno ufológico, o passado ali de Salomão negociando com os fenícios, né? Para pegar ouro para levar lá para o Templo de Salomão. Então, o ouro que foi utilizado no Templo de Salomão teria saído aqui do Brasil. Então, a gente tem todas essas histórias, né? Então, assim, por que o Brasil ele recebia outro nome no passado e de repente não foi descoberto? Será que foi descoberto mesmo? Será que não foi uma encenação? Né? Vamos fingir que descobrimos aquelas terras? Né? Mas eles já tinham conhecimento aqui da região. Porque, na verdade, na questão de descoberta, assim, quando começou esse tipo de história, quem chegou lá primeiro não é quem chegou lá primeiro, é quem comunicou primeiro. Tinha gente que os holandeses já tinham vindo aqui antes dos portugueses, entendeu? Então, assim, então os portugueses que tinham na época lá a questão da comunicação e comunicar lá suas comunidades europeias ali, estamos lá, descobrimos um negócio, aí eles começavam a compartilhar depois mapas e rotas, porque ninguém compartilhava nada, eles pegavam conhecimento e guardavam para eles, eu vou lá porque, eu vou navegar ali, mas sempre tinha espiões, como tem hoje, como normal, mas descoberta, imagina. Eu tenho uma teoria que eu ainda não posso provar, que eu preciso pesquisar mais a respeito, mas eu entendo que existia um império aqui no Brasil, e esse império foi destruído, né? E aí depois que esse império foi destruído, aí teria ligação com a Acacor, não tem nada a ver com a Ratanabá, seria a Acacor o nome mais correto. E após o fim desse império que a gente tinha aqui no Brasil, que tinha influências extraterrestres também, aí eles vêm com essa desculpa de vamos falar que a gente descobriu aquelas terras, mas muito provavelmente houve um conflito antes aqui, entendeu? Onde esse império que existia foi destruído, né, que era o que controlava aqui essa região, e aí uma vez que eles destruíram, anos depois, eles vêm com a narrativa de que descobriram terras, né? Porque naquela época também a informação não é igual hoje, né? Então o Fenício vinha aqui no Brasil, quem é que sabia onde o cara tinha vindo? Né? Naquela época você não tinha nem jornal. Cara, e eles eram bons de construção de barco. Sim, então a informação era muito limitada. Então para você moldar uma narrativa é muito fácil. É fácil. Porque que informação que você tinha? Não tinha nada de informação. De boca a boca, e pior quando chegava no telefone sem fio, quando chegava no outro, inclusive...
O jornalista que foi pesquisar sobre essa questão de Akakor foi assassinado, né? Porque ele começou a ir muito atrás, né, a fundo nessa questão de Akakor, que inclusive teria ligação com os intraterrenos aqui do Brasil, e ele foi morto misteriosamente, queima de arquivo, entendeu? O pessoal não fala muito também sobre isso. Uma época ficou em alta esse lance de Ratanabá aí, né? Daí daqui a pouco pararam de falar e falaram mais. Nome, né? As pessoas, porque tudo, eu volto a falar, né? Com nome. Com rastreabilidade histórica é a Akakor. E tem cidades, tá, né? Base, você vê aquelas, você vê, tem muita coisa lá na Amazônia hoje, aqueles círculos, aqueles quadrados que são valetas. Para que serviu aquilo? Os caras estão começando a entender agora para que serviu aquilo. Então existiu uma civilização ali. Não precisa ser evoluído, mas existiu. Cara, eu vi uns índios lá, inclusive o índio foi num podcast lá, o cara pegou o caderno, deu para ele, falou assim, vocês já chegaram a ver alguma coisa desses aqui? O índio lá no podcast, como extraterrestre? Intraterreno, né? Intraterreno, não sei o quê. Aí o cara virou, esse aqui é o Torococó. Como Torococó? Torococó tá lá na selva, só que não é bom chegar perto dos Torococó, não sei o que, tá. Cara, ele foi no podcast, fala um índio, o cara mal falava português. Isso eu tô falando aí no começo do ano. Então, galera, ali na Amazônia, pô, o que tem ali? Ali já teve, tudo bem. Aí parece que é uma coisa horrorosa você descobrir alguma coisa, mas extraterrestre. Isso continua sendo, a gente arrasta até hoje as questões religiosas, as crenças políticas, crenças religiosas que nos mantêm com chumbo no pé. Esse é o grande problema nosso. Sabe, aquela coisa do, não, mas isso aí... Cara, eu vou compartilhar um negócio com vocês aqui. Eu tô falando isso, mas a coisa é tão enraizada, sabe aquele negócio do chinelo virar, a mãe morre, ou é dar mal agora? Cara, outro dia eu vi um chinelo meu virado, eu fui lá desvirar. Eu faço tá isso bom também. pra vocês? Mas quem não desvira? Todo mundo tem essa. Nós estamos rindo aqui. Se isso tá enraizado em você, imagina outras coisas. É sobre isso que eu tô falando. Vamos, entendeu? Esse é um exercício diário nosso. Para. E atravessar a pessoa, que não pode. Para. Não, eu passava em frente às igrejas que eu tinha que me benzer o tempo inteiro 3 vezes, que se não se benzer 3 vezes, vai acontecer um negócio assim, vai acontecer um negócio. Então você fica assim, que religião é esta? Que me oprime? Para, se eu fosse pai, cara, eu tinha problema, teve um padre uma vez que eu falei, cara, se eu fosse pai, você é pai, você tem filho? Não tenho, do que você está falando, mano. Eu falei, você tem filho? Para saber o que é amor de um pai para um filho? Não, o dia que eu tiver, eu tenho certeza que eu não vou mandar meu filho se ajoelhar para mim aqui e ficar fazendo prostração para mim. Desculpa, eu não vou pedir. Eu vou querer que ele cresça, que ele entenda, que ele floresça e que ele descubra e que ele amplie a cabeça dele. Isso talvez seja verdadeiramente a noção de um pai. Mas que pai que é esse, cara? Galera, desculpa, não entra isso dentro do meu... No boneco entra porque eu tô do boneco, mas não entra na minha consciência. Não entra isso na minha consciência. Não entra.